Iseli, por gentileza, suas palavras, 3 minutos. Olá, boa tarde a todos, né? É uma honra estar aqui, obrigado. Para quem é a Flexi Medical, na verdade, ela é um negócio social e a gente faz o desenvolvimento das carretas da saúde, e aí transforma carreta, van, ônibus, container em unidades de saúde e agora recentemente em cabines de telemedicina. Eu tenho a honra de ajudar na cofacilitação do grupo de saúde digital e interoperabilidade, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem falado dos gargalos e das alegrias e das tristezas, né, dentro desse tema tão importante hoje em dia. Se você puder passar o próximo, Pedro, por favor. Todo mundo sabe que um novo mundo foi aberto após o Covid, né, e que muito crescemos nessa área de saúde digital, principalmente na teleconsulta, telesaúde, e se você puder passar o próximo, Pedro, por favor. Só que tem algumas coisas que ainda continuam sendo gargalos, e eu vou falar de um grande desafio da interoperabilidade. Por exemplo, a gente tem um dado aqui que nas cidades do Vale do Sino, que tem 241 mil habitantes, mas 432 mil cartões SUS, né? Então, a gente percebe aí uma duplicidade de cartões SUS, e isso tem muito a ver com a interoperabilidade, na questão de gestão de dados. Pode passar o próximo, por favor, Pedro. E isso se repete não só nessa cidade, mas se você vê em outras cidades, também tem esse gargalo de muito mais cartões SUS do que, de fato, o número de habitantes. Então, a gente percebe que tem uma dificuldade aí e algum desafio a ser vencido. Pode passar o próximo, por favor, Pedro. E aí a gente tem que entender a importância desse acesso às informações, né? Porque com isso a gente pode reduzir custos, tem melhor compreensão, é menos gastos, são outros gargalos, é um compartilhamento de dados, e não só em quantidade de dados, mas em linguagem de dados, que também é um desafio para a interoperabilidade, e que isso tudo melhoraria muito o acesso das pessoas e o acesso dos médicos aos pacientes também. Pedro, você passa o próximo, por favor. A gente tem aqui alguns dados, né, de que muitas pessoas hoje procuram os dados de saúde na internet, né? Isso gera uma dificuldade grande na hora do diagnóstico, porque assim é o famoso doutor Google, né? Pode passar para o próximo. E aí eu queria pintar aqui um exemplo do que acontece, por exemplo, na automedicação, né? Então aqui tem alguns dados bem interessantes. 94% das pessoas, por exemplo, isso aqui é um estudo em capitais, tá? Então 94% das capitais, 94% das pessoas que moram em Belém, elas fazem automedicação, se medicam por conta, né? E aí os números vão ficando um pouco mais assustadores, né? Que 66%, por exemplo, da população de Brasília, ela decide que talvez seja melhor ela aumentar a dose do remédio para ter o efeito mais rápido, por conta própria, né? E aí quem tem o hábito, né, de procurar pela internet, a gente pode ver que no Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, né, 61% tem o hábito de buscar na internet. Então, isso aqui, esses dados, configuram algumas das questões com as quais a gente tem que lidar, né, no dia a dia, e é um pouco dos gargalos, né? Aqui eu estou falando de automedicação, mas a gente pode dizer isso sobre outras diversas especialidades dentro da telesaúde, né? Se puder passar o próximo, Pedro. Mas eu queria falar não só das dificuldades, mas eu queria falar do que o mundo está pintando para a telesaúde. E aqui eu trouxe alguns insights. Para quem não conhece, o Instituto Future Today, ele é um instituto que mede as trends, né? Então, são as tendências futuras, e aqui tem algumas das tendências que a Amy Webb, que é a CEO e fundadora do Future Today, falou a respeito de medicina, né? E muitas delas têm a ver com saúde digital, né? Então, eu queria falar de algumas. A gente tem um grupo aqui técnico dentro do fórum que fala sobre o sono, né? Então, tem uma terapia do sono em que as pessoas, pelo aplicativo, acabam entrando num processo e numa série de tarefas que mede-se uma trend de que esses ciclos do sono bem feito evitam, além das doenças, enfim, tudo isso já foi discutido aqui no fórum, mas o interessante é que essa tecnologia ela faz premiações e cria benefícios para as pessoas que conseguem atingir
todos os dados do sono, né? Eu estou falando só de alguns, porque são muitas tecnologias e muitas tendências, né? O Future Today também dita os at-home labs, né? Que são os laboratórios à distância, então eles falam muito do banheiro conectado que vai existir no futuro, e aí esse banheiro você vai conseguir fazer todos os tratamentos e todos os exames para você conseguir fazer o tratamento, principalmente no que tange às doenças crônicas não transmissíveis, a prevenção, e é tudo que pode ser mudado, né, diante de tudo isso. E outra tecnologia que eu quero citar aqui, que se fala muito e que é uma tendência, são os dados de saúde sintético, dado que a gente tem uma dificuldade muito grande com a LGPD, e principalmente fora do Brasil, isso é uma questão muito séria de não vazar dados de saúde, né? E aí agora já tem umas tecnologias que estão criando por algoritmos pacientes e biotipos, né, para estudos clínicos, ou seja, não são pessoas de verdade, mas eles algoritmo que cria uma tipologia de diversas pessoas com doenças, não comprometendo dados de pacientes e fazendo o tratamento. Milhões de outras tecnologias, se vocês quiserem, até deixei aí o link para vocês conhecerem todas as trends, né, de saúde, mas eu queria deixar aqui como última reflexão para nós de grupo, se você puder passar, Pedro, o que nós estamos fazendo hoje, né? Pode passar o próximo, Pedro. A gente não pode, que é uma discussão muito grande no nosso grupo técnico, replicar todos os erros cometidos em saúde tradicional para o digital. Então, como que a gente vai evitar e como que a gente vai criar linguagens que estão interconectadas? Porque não adianta nada eu sair do prontuário físico, né, e que deixava cada um em um local ou uma cidade, e criar prontuários eletrônicos, porém que não se conversam, vai dar na mesma, né? Então, assim, o desafio do nosso grupo técnico é como que a gente pode fazer e como que a gente pode auxiliar nessa conexão geral, para que todos esses erros do físico não vão para o digital, tá? Essas são as minhas considerações. Obrigada, Mark.